Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 15 de junho de 2025. A Ucrânia atinge a maior fábrica de fertilizantes da Rússia. E também vamos desenvolver aqui a retomada na região de Sumy de uma cidade importante, foi inclusive anunciada ontem pelo presidente da Ucrânia, Zelensky. E também a destruição de baterias antiaéreas da Rússia na região de Zaporizhia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, você que não é inscrito, inscreva-se porque aqui você vai ver a verdade. Em todos os vídeos, em todos os dias, você sempre verá a verdade. Inscreva-se. Pedir a vocês que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. É muito importante também que, se der like e compartilhar, o YouTube divulga para mais pessoas também. Muito obrigado, conto com vocês. Então houve um ataque de drones que atingiu a maior fábrica química da Rússia em ataque noturno. Às vezes fica difícil, talvez, para vocês distinguirem, mesmo aqueles que acompanham todo dia, porque ultimamente estão destruindo diversas fábricas, inclusive fábricas de drones também, e muitas vezes até do mesmo grupo, né? E essa fábrica foi destruída. Ela está localizada em uma indústria no sul também, como uma outra foi destruída no sul da Ucrânia. Isso aconteceu agora, ontem, né? Então é muito recente, ontem dia 14, hoje é dia 15. Então ela depois daquelas que eu já divulguei, né? Então, e aqueles nomes complicados, então às vezes você não consegue, mas é mesmo, não é a mesma coisa. Essa é a maior, né? Talvez alguém já disse que uma outra era maior, mas eles têm as fábricas de fertilizantes, que são um grande produtor de fertilizantes, a Rússia é. Inclusive o Brasil compra e continua comprando fertilizantes da Rússia. Eles são grandes produtores de fertilizantes, sem dúvida nenhuma, né? Mas a Ucrânia atacou uma ontem e a fábrica já era. Então, no dia 14 ontem, dia 14 de junho. E houve diversos ataques de drones contra diversas localidades, outros alvos, mas eu acho que o principal alvo para ser divulgado justamente é essa fábrica Nevinmorsky, que é essa fábrica, que é a maior fábrica, ela na região de Stavropol, e é um importante polo industrial para o sul da Rússia. Também outra instalação na região de Samara teria sido alvo do ataque da Ucrânia também. Mas vamos falar essa de Nevinmorsky, na região de Samara, né? Ela fica a mais de 1.000 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. O governador de Stavropol, Vladimir Vladimorov, confirmou que destroços de drone caíram na zona industrial. Os destroços ucranianos são mais poderosos que o próprio drone. Ele afirmou que teve como alvo essa fábrica, que eu já citei, quem é ela, né? Inicialmente ficou uma pessoa ferida, mas depois ele esclareceu que não houve vítimas, que foi um engano dele, quando ele anunciou uma vítima. Ele deve ter recebido uma informação errada. Vídeos postados nas redes sociais mostraram dos locais, né, mostraram essas explosões na fábrica e o incêndio, né? E sabe que esse material é muito perigoso e explode mesmo, numa simples faísca, porque além de ele ser usado para agricultura, né, como fertilizante, ele é usado também para fabricar armamento. Eles têm insumos aí nesse material, então é muito perigoso e essa fábrica vai ficar fora de operação, eu acredito, por um bom tempo, né? Essa fábrica, além de produzir, é um dos grandes produtores de fertilizantes nitrogenados e amônia, né? Também abriga as únicas instalações do país para a produção de acetato de metila de ácido acético de alta pureza, além da primeira fábrica de produção de melamina da Rússia. Então é uma outra instalação, né? E também outra instalação química também na região de Samara foi danificada naquela noite. Duas nessa região foram danificadas. Então, com esses ataques justamente da Ucrânia contra a Rússia. Então, eles estão com sérios problemas, esses ataques que a Ucrânia está fazendo e está mirando a economia e também o material dessa fábrica era usado para a fabricação de bombas, um dos subprodutos dessa indústria, né? E essa fábrica que é na região de Stavropol,
na realidade, vai trazer um grande prejuízo para o exército da Rússia e para a economia, porque fertilizantes que eram vendidos para outros países não vai ter mais a produção por um grande tempo, espera-se, né? E, e também os subprodutos que iriam normalmente para o exército da Rússia para fabricar no complexo industrial militar não serão mais usados, ou seja, vai fazer falta para isso, vai diminuir a produção de explosivos, né? E o Ministério da Defesa da Rússia disse que os drones em todas as regiões, outras que eu não vou dizer, quer dizer, eles também atacaram Voronezh, Belgorod, os ucranianos atacaram a Stavropol, que eu já citei, a Crimeia e sobre a Samara, que eu já citei, e também sobre o Mar de Azov, houve alvos que os ucranianos atacaram. Essa fábrica, eu acho que economicamente e militarmente foi o alvo mais importante. Mas em todas essas localidades que eu disse, os respectivos governadores foram apenas, disseram que os drones, eles caíram voluntário, os estilhaços. E por causa disso que pegou tanto fogo. Interessante esses estilhaços da Rússia. Eu acho isso sempre engraçado. E eles não mudam a versão, assim como não mudam a tática na linha de frente. Sempre buchas de canhão avançando no moedor de carne. E os drones também. Sempre impactam no alvo, mas são estilhados. Quer dizer, ele impactou no alvo e estilhaçou mesmo, né? Explodiu e pegou fogo. Bom, enquanto isso, ontem, o presidente Zelensky ele anunciou a libertação de Andriivka, na região de Sumy. Acho que é uma grande vitória para a Ucrânia, que tinha perdido Andriivka recentemente para os russos ali na região de Sumy. E ele fez questão de anunciar isso ali na linha de fronteira, né? Inclusive próximo à província na região de Donbás, ali não é longe daquela região. E ontem ela foi libertada dos russos, que estavam lá desde o dia 4 desse mês mesmo, né? Do mês de junho. E mandaram eles embora, né? Espera-se que não voltem, eles não conseguiram resistir, a ofensiva ucraniana foi muito eficiente, os ucranianos fizeram manobras em torno das posições na cidade de Andriivka e os russos tiveram que se retirar, mas também tiveram muitas baixas e muitas perdas materiais também. Então, na realidade, as táticas do exército da Ucrânia estão dando resultados. Acho que Sumy eles têm que esquecer, né? E na realidade os soldados do regimento número 225, é um regimento de assalto ucraniano, que fizeram essa expulsão da cidade de Andriivka, atacaram maciçamente, porém sem linhas de buchas de canhão, e fizeram um envolvimento à cidade, e os russos tiveram que se retirar, e também foram feitos prisioneiros, né? E o presidente também já anunciou ontem, o presidente Zelensky, continuação das operações ativas em Kursk e também em Belgorod. Ele informou que a Ucrânia está avançando nessas duas, contra-atacando as tropas russas nessas duas regiões. E também, enquanto isso, o GUR, né, que é o RUR, ele destruiu sistemas de defesa aérea russos na região de Zaporizhia, no sul da Ucrânia, já é numa outra direção, uma direção oposta. E eles destruíram o sistema de defesa aérea no território também que estava em poder, está em poder, aliás, da própria Rússia, que eles têm uma pequena faixa de terra que eles ocupam lá em Zaporizhia. Não é a maioria do território, não é nem metade, não chega, fica longe da metade do território onde o ditador da Rússia quer o território inteiro. Então eles destruíram ali um sistema de mísseis antiaéreos Buk M3, né? E também uma estação de radar 9S-19 Imbir, que estava ali junto ali, e também um sistema de mísseis e armas antiaéreas Pantsir S-1. Foram destruídos e todos com as respectivas guarnições, ou seja, não existem mais essas posições. E ontem, 178 vezes no teatro de operações, o exército da Rússia atacou a Ucrânia e todas elas foram repelidas, não conseguiram ter êxito. O êxito foi da Ucrânia, que recuperou Andriivka. Então essa é a situação. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Aqui você viu a verdade. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Conto com você inscrito no canal. Obrigado.